Olá, minha musa co-criadora! Bem-vinda ao episódio 10 da quarta temporada do Manifesting with Ali. Se você chegou aqui agora, deixa eu me apresentar. Eu sou a Lê, eu sou professora e neurocientista comportamental e também sou fundadora de um dos espaços mais transformadores para mulheres que desejam criar uma vida extraordinária. Aqui a gente fala da neurociência da manifestação. Não é aquela conversa não superficial de pensamento positivo, mas o funcionamento real do seu cérebro, do seu sistema nervoso e da sua identidade, para você finalmente se alinhar com a vida que você sempre soube lá no fundo que é sua por direito. Então aqui a gente vai aprender a reprogramar o cérebro para abundância, a criar relacionamentos seguros e saudáveis, regular o sistema nervoso e sair do caos interno, abrir espaço para prosperidade real, concreta, construir a versão de você que manifesta com facilidade. Sim, percebeu que a gente quer o mundo ideal, né? E sabe por quê? Porque ele é possível. Então, se você sentir o chamado para ir além do podcast, na descrição tem o link da escola de materialização, que é o Women's Wealth and Wellbeing, que a gente chama de clubinho. É o nosso clubinho de mente, riqueza e identidade para mulheres. E também tem informações sobre como você pode ser acompanhada por mim de forma mais próxima e profunda. E se você quiser, então, continuar essa jornada aqui comigo, é só clicar no link da descrição ou me acompanhar nas redes sociais, porque eu tenho certeza, o seu próximo nível já está te procurando. E a maioria das pessoas, gente, acredita que não prospera por falta de disciplina, por falta de sorte ou por falta de oportunidade. Mas, na verdade, o que falta é consciência. O Carl Jung, ele é um psiquiatra, porque ele já faleceu, um psiquiatra suíço, que ele dizia assim: enquanto você não tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. Esse inconsciente que ele fala são partes de nós que operam no automático. São reações, são medos, são crenças, são traumas que moldam as nossas escolhas sem que a gente perceba. São padrões invisíveis que, mesmo sem querer, a gente repete. Para facilitar, a gente vai chamar esse conjunto de padrões ocultos, assim, tá? Eles estão lá escondidos dentro da gente. E eles não são defeitos, não são falhas de caráter. Eles são, na verdade, respostas automáticas que um dia fizeram sentido para nos proteger. Mas hoje, talvez, estejam nos impedindo de crescer. E por isso que eu resolvi fazer o episódio de hoje sobre isso. Porque quanto mais luz a gente coloca nessas sombras, né? O Jung chamava esses padrões de sombra, mais a gente consegue crescer, expandir. E aí, cada vez que a gente usa mesmo assim a lei da atração para conseguir o que a gente quer, a gente consegue manter isso na nossa vida. E, como eu falei para vocês, esses padrões, gente, eles têm raízes profundas no funcionamento do nosso sistema nervoso. O comportamento humano é um dos temas mais estudados, assim, pela neurociência contemporânea, sabe? E justamente porque envolve muitos aspectos da nossa vida. Desde ações simples, como andar e comer, até as mais complexas, como a tomada de decisão, a autoconsciência, as nossas emoções, a nossa personalidade e até mesmo julgamentos morais. A neurociência do comportamento, que é essa que eu sou especialista, ela busca entender as bases biológicas da nossa consciência e de todos os processos mentais que orientam as nossas ações. E isso inclui não só aspectos motores e cognitivos, mas também emocionais. O nosso cérebro, gente, tem bilhões de terminações nervosas. E ele está o tempo todo interpretando o quê? O nosso ambiente, avaliando os riscos, reagindo a estímulo. E tudo isso acaba influenciando diretamente nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, nos nossos hábitos. O sistema límbico, por exemplo, que é uma parte, uma das estruturas mais conhecidas do cérebro, ela é conhecida pela regulação emocional. E aí, ele inclui a amígdala, ou seja, dentro lá do sistema límbico, inclui a amígdala, que a gente sempre fala aqui, que atua como um alarme interno diante de ameaças.
E aí o córtex pré-frontal, especialmente regiões orbitárias e mediais do nosso cérebro, ajudam na tomada de decisões e na regulação emocional, elas se comunicam o tempo todo. Ou seja, quando algo nos ativa emocionalmente, que a gente chama, né, de gatilho, como o medo, a tristeza, a vergonha, a raiva, o cérebro entra em estado de alerta e pode acionar comportamentos automáticos de proteção, mesmo que o perigo não seja real. Então, essas reações emocionais, gente, elas são viscerais. Elas mudam a nossa respiração, tensão muscular, batimentos cardíacos e até os nossos movimentos faciais, né? Tudo isso é resposta do que a gente chama de sistema motor emocional. O que a gente sente no corpo é o reflexo de uma rede neurológica que é altamente sensível e eficiente. Por isso, quando a gente diz que o nosso corpo trava, que o nosso coração dispara, literalmente não é só uma força de expressão, sabe? Mais importante ainda, gente, essas respostas, elas não dependem da nossa vontade consciente. Elas são involuntárias. E aí a neurociência mostra que muitas vezes a gente reage antes mesmo de perceber racionalmente o que está acontecendo. Por isso é tão comum a gente se auto-sabotar, a gente adiar decisões, a gente sentir um bloqueio interno. Não é preguiça, não é falta de foco, mas é uma tentativa inconsciente do cérebro de manter você em segurança. Só que graças à neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se reorganizar, é possível mudar esses padrões. Então, quando a gente traz consciência ao que a gente sente e age de maneira diferente, mesmo que de forma pequena, a gente está criando novas conexões neurais. E com a repetição, essas conexões se fortalecem, substituindo os caminhos antigos. Então é por isso que a prosperidade, ela não depende só de estratégia externa, mas de uma mudança interna mesmo, no nosso sistema de crenças e no nosso estado emocional. Um corpo em estado de alerta, gente, eu já falei aqui 1000 vezes, se você já me acompanha aqui, ele não cria, ele só sobrevive, e a gente não tá aqui para isso, gente. Mas um corpo seguro, bem regulado, com emoções integradas, tem energia disponível para agir, para inovar, para receber, para criar, para fazer acontecer. Então, vamos olhar de forma prática e mais aprofundada algum desses padrões agora que são ocultos e que podem estar bloqueando a nossa prosperidade. Então, vou falar deles aqui agora e aí você vai fazendo uma análise honesta sobre você, sabe? É agora você... Tipo assim, você e você, é você com você mesma, sabe? Você não tá provando nada pra ninguém, você não tá querendo esconder nada, é pra você fazer um ajuste no que de repente está inconsciente em você, pra você trazer luz a isso, pra você mudar, porque assim eu tenho certeza absoluta que você vai ter energia disponível para agir naquele projeto que às vezes está parado, para inovar, para aceitar receber. Então vamos lá. Primeiro é o padrão da vítima. Esse padrão, gente, ele nasce quando na infância a criança aprende que esforço não gera resultado. Então pode acontecer em ambientes instáveis, com regras confusas ou injustas. Ou seja, a criança estava lá tentando agradar, ela se esforça, ela ajuda, mas nada é reconhecido. E aí, com o tempo, o sistema nervoso aprende que não adianta tentar, porque nada muda. Esse é um fenômeno estudado pela neurociência que a gente chama de impotência aprendida. Ou seja, na vida adulta, ele se manifesta com frases como: ai, a vida é muito dura, tudo acontece comigo, pra mim é tudo mais difícil. Cara, não adianta começar porque não vai dar certo. O cérebro, para evitar frustração, ele paralisa antes mesmo de tentar. E isso explica por que tantas pessoas desistem antes de começar. Elas sabotam oportunidades ou elas se mantêm em relacionamentos e trabalhos que as diminuem. E a cura começa com pequenas ações que você sustenta no seu dia. Coisas simples como arrumar a cama todos os dias, fazer uma caminhada curta, terminar algo que você começou.
Cada vez que você faz isso, você envia um novo sinal ao seu cérebro de que agora é diferente. E aí, aos poucos, o corpo vai saindo desse estado de impotência e ele começa a sentir que tem poder de ação. O cérebro, você está ensinando para ele, para o seu cérebro, pela repetição, que o esforço pode sim gerar uma mudança. E que esforço é esse, né? Quando a gente fala de esforço, né? Ai, meu Deus, vou me matar agora de trabalhar, de fazer, de acontecer. Não, é esforço assim, de fazer a sua cama. Coisas simples, sabe? De se tirar desse papel de vítima, literalmente, sabe? De se autorresponsabilizar pelas coisas da sua vida. Então, às vezes a gente tem, né, uma pessoa que a gente conhece que tava doida por um trabalho, aí consegue o trabalho, e aí do nada ela começa a sentir que as pessoas estão perseguindo ela no trabalho e nada tá dando certo mais. E tudo acontece para que ela se sinta mal. Ai, que ninguém pode me ver feliz. Gente, vamos nos dar a nossa devida desimportância às vezes, sabe? Nem tudo é sobre a gente, nem precisa ser, sabe? Então vamos sair desse papel, mudar esse padrão da vítima para que você consiga prosperar, sabe? Tomar as rédeas da sua vida, sabe? Para você prosperar de verdade. Outro padrão muito comum é o padrão do orgulho, que a gente chama de autossuficiência rígida. Esse padrão, gente, ele surge quando em algum momento da infância mostrar vulnerabilidade era perigoso. Então, talvez você tenha sido ridicularizada por chorar, você pode ter sido ignorada quando você foi pedir ajuda, ou você foi responsabilizada por coisas que não eram suas. E aí, o que seu cérebro aprendeu nessas situações? Se eu mostrar fraqueza, vão me machucar. E aí, você forma uma armadura de independência. Na vida adulta, isso vira um impulso para resolver tudo sozinha, evitar pedir ajuda, desconfiar de conselho, rejeitar elogio. É um tipo de autossuficiência que isola e cansa. E aí, no campo financeiro, isso pode, por exemplo, gerar dificuldade em delegar, em compartilhar responsabilidades, em buscar orientação, e isso vai limitando o seu crescimento, entende? A cura começa sendo humilde mesmo, aceitar que ninguém evolui sozinha, praticar a vulnerabilidade de forma prática, é começar mesmo falando para você, cara, para você não, né? Para outras pessoas, chega de falar para você mesma. Pode me ajudar? Não sei, pode me mostrar? Cara, você tem uma ideia melhor? Cada vez que você faz isso, que você se abre e você percebe que você está segura de pedir ajuda, o cérebro cria uma nova associação de que pedir ajuda é seguro, é inteligente, nos conecta com os outros. Eu vivi muito tempo esse padrão de independência, de eu consigo, de eu faço. E quando eu me abri para ser vulnerável, de pedir ajuda, de conseguir, a minha vida foi destrinchando. Porque a gente não precisa vencer sozinha, sabe? A gente não precisa, a gente pode quebrar esse padrão, sabe? Outro padrão é o padrão da boazinha. Esse padrão, gente, ele nasce quando desde cedo o amor e a aceitação vinham como recompensa por um bom comportamento. Você era elogiada por ceder, por agradar, por evitar conflitos. Mas quando você se posicionava, você era punida com rejeição, com silêncio, com culpa. E aí, aos poucos, o seu sistema aprendeu que agradar é seguro e se impor é arriscado. E aí, na vida adulta, isso aparece como uma dificuldade de colocar limites, medo de desapontar, necessidade de agradar todo mundo, mesmo que às custas da própria energia. E aí, no trabalho, como que isso se manifesta? Você cobra menos do que você vale, você não consegue impor o seu preço, você aceita demandas extras sem falar nada. E aí a autotransformação disso, né? A transformação desse padrão começa com respeito por você mesma. Então, eu quero que você faça um exercício. Se você identifica que esse é o seu padrão, cara, escreve o valor real do que você entrega. Sabe? O seu tempo, a sua energia, a sua experiência, o seu resultado.
Depois, pratica falar isso em voz alta, até que soe natural. Porque isso ajuda o cérebro a se acostumar com a sua nova postura. Começa a dizer não de forma simples, tipo, agora eu não consigo, ou isso tem um custo adicional de tanto. Cada vez que você se posiciona e o mundo não desaba, o seu sistema entende que ser autêntica com o que você acha justo para você mesma é seguro, sabe? Outro padrão muito comum é da raiva reprimida. Você pode ter aprendido que sentir ou demonstrar raiva era errado. Talvez você tenha sido chamada de dramática, de ingrata, de explosiva, ou que você tenha crescido perto de alguém agressivo e você jurou para você mesma que você nunca seria assim. Então você começa a engolir tudo. Só que a raiva, gente, ela não some. Ela vira tensão, procrastinação, cansaço e até autossabotagem. A raiva, gente, é uma emoção de limite, vamos botar assim. Ela diz algo assim, tipo, cara, algo não tá certo, então bora mudar. Quando essa raiva é reprimida, ela vira uma força travada dentro do seu corpo. E como que a gente começa a curar essa descarga física, sabe? Não é gritando com os outros, não é se explodindo, é fazendo coisas com o seu próprio corpo. Correr, bater o pé, socar uma almofada, fazer uma aula de boxe, respirar forte, emitir sons, sabe? Porque o corpo precisa descarregar essa energia. Depois você vai direcionar a raiva para ação. Cara, o que precisa mudar aqui para eu não sentir mais isso? O que eu posso fazer agora? Sabe? Usa a emoção como impulso para decisões objetivas, porque isso ensina ao seu cérebro que a raiva é energia de transformação e não de destruição. Outro padrão é o padrão da inveja. Esse padrão, gente, ele aparece quando o desejo foi proibido. Talvez você tenha ouvido que querer demais era feio ou era egoísta. Cara, como assim? Você já tem tudo, Deus já te deu tudo. Por que você quer mais? Sabe? Então você aprendeu a se contentar com pouco, literalmente. Só que o desejo reprimido, ele não desaparece. Ele só se disfarça de incômodo ao ver o outro realizar o que você sabe que você é capaz. Então a inveja nesse contexto não é maldade. É apenas uma memória do seu potencial adormecido. Quando você vê alguém conquistando algo e sente desconforto, eu quero que você se pergunte: o que exatamente me provoca isso? Por quê? É a liberdade daquela pessoa? É a coragem daquela pessoa? É a disciplina daquela pessoa que está me incomodando? Identifica essa qualidade e traz ela para sua rotina. Você admira a ousadia de alguém? Cara, então seja mais ousada. Sabe? Você admira a consistência de alguém? Cara, cria uma rotina simples e mantenha essa rotina por 7 dias. Por quê? Você vai transformar a energia da inveja em inspiração. Sabe? Um mapa do que o seu eu deseja ser. Sabe? Outro padrão super comum é o padrão do controle. Ele surge quando o ambiente de crescimento era instável ou imprevisível. Ou seja, o seu cérebro lá quando você era criança estava lá. Se eu controlar tudo, eu fico seguro. E aí na vida adulta, o que acontece? Você vê na sua vida perfeccionismo, você deixa de agir porque tudo precisa estar perfeito. Você adia decisões, você revisa tudo obsessivamente. Se você trabalha com digital, você tem medo de fazer lançamentos. Só que controlar, gente, é uma falsa sensação de segurança. O corpo se mantém alerta e o fluxo de vida se bloqueia. E aí, a cura começa com, cara, bom o suficiente. Ou seja, o que isso quer dizer? Você vai escolher um projeto da sua vida que está lá na gaveta. Você vai definir um ponto de entrega e você vai entregar, mesmo sem estar 100% pronta. Com o tempo, o cérebro percebe que a incerteza não está te ameaçando em nada, sabe? Que você pode apenas confiar. Se você chegou hoje no meu podcast ou se você é minha ouvinte lá desde o meu primeiro episódio, cara, eu te convido a reouvir o meu primeiro episódio. Gente, esses dias eu reouvi o meu primeiro episódio e me deu até uma certa vergonha que eu falei, como que eu achei que dava para lançar isso?
E ele é um sucesso, tem mais de não sei quantas mil horas de audição, sabe? Que as pessoas ouviram, reouviram e foi um sucesso. E o fato dele ter sido um sucesso, mesmo sem eu estar 100% pronta, foi o que me trouxe aqui, nesse episódio 40 e tantos, sabe? Da 4ª temporada já. Sabe? Então, com o tempo, o seu cérebro vai percebendo e ele vai começando a confiar, sabe? Você vai largando a mão do padrão de controle. Outro padrão é o padrão da superioridade intelectual e espiritual. Ou seja, quando o saber vira uma armadura, você pode ter se protegido sendo a inteligente, a evoluída, a diferente, mas isso pode estar te desconectando da simplicidade. Cara, começa a se comunicar não para... isso quando você era pequena, né? Você se comunicava para impressionar e não para se conectar, sabe? E aí, como que isso afeta o seu trabalho, por exemplo, e deve estar afetando a sua prosperidade? Você afasta clientes, afasta oportunidades, sabe? Por quê? Porque você tá lá num padrão altíssimo, entendeu? Porque você é super estudada, maravilhosa, você olha todo mundo assim, ai, ninguém vai conseguir contribuir comigo. E aí, o que você acaba fazendo? Você acaba afastando aquele cliente que talvez fosse comprar de você, mas ele não compra porque ele tem medo, porque a sua linguagem não tá acessível a ele. Ou seja, começa a fazer um exercício fácil, assim, sabe? Se você sente que você tem esse padrão de superioridade intelectual, ou espiritual até mesmo, sabe? Cara, experimenta falar ou explicar sobre o seu trabalho como se você estivesse falando com uma pessoa de 15 anos. Porque quando tem clareza, existe conexão, as pessoas se abrem para você. E onde existe conexão, gente, tem prosperidade, porque tudo na nossa vida chega na gente através de pessoas. Pessoas estão aí prontas, querendo receber o que você tem para oferecer, querendo pagar pelo que você tem a oferecer. Outro, 8º padrão. E ele é o último, tá, gente? É um padrão de culpa por desejar ou por ter dinheiro. E esse padrão, gente, ele vem de crenças culturais e religiosas, como o dinheiro corrompe, quem muito quer tudo perde, rico não vai para o céu. Ou seja, o seu corpo associa prosperidade com culpa, com medo de rejeição, ou medo de se tornar alguém ruim. Quando o dinheiro chega, surge aquela sabotagem, né? Gastos impulsivos, auto-boicote, culpa por receber, ou você ganha um dinheiro a mais e alguma coisa na sua casa quebra e você tem que gastar esse dinheiro. E a cura aqui, tá, gente? Tá em ressignificar o dinheiro como um canal de expansão. Gente, é seguro prosperar sendo quem você é. Você pode crescer sem perder o amor. Sabe, é aquele mesmo outro que eu falei pra você. Fala sobre o seu preço com naturalidade, do seu trabalho, sabe? Se permita receber sem justificar, sabe? Então, se você quiser equilibrar, doa parte para uma causa que você ama, de repente, se você acha que você está cobrando demais. Porque isso mostra para o seu cérebro que riqueza aproxima e não afasta. Sabe? Há muitos anos eu dou. Eu tinha pouquíssimo, era super, assim, desorganizada com dinheiro, mas uma coisa eu nunca deixei de fazer, de doar. Porque doar é abrir um canal de prosperidade enorme na sua vida, sabe? E o que eu quero te mostrar com esse episódio de hoje? Que todos esses padrões, gente, eles têm algo em comum. Eles mantêm o corpo em estado de alerta. E um corpo em alerta, gente, não cria, ele só sobrevive. Enquanto o sistema nervoso estiver preso na vigilância, o seu cérebro interpreta qualquer novo passo como risco. Por isso, mesmo quando você quer prosperar, uma parte de você ainda tenta te proteger. E como que você vai mudar isso? Consciência sem julgamento. Quando você sentir que algo tá te travando, te irritando, te envergonhando, cara, para, respira e se pergunta com sinceridade, cara, o que eu tô tentando me proteger aqui agora? Nomeia e escreve, sabe? Dê nome ao que você sente.
Escreva se possível, porque isso traz clareza e reduz a carga emocional. E sempre uma ação pequena e consciente. Faz algo que contradiz o seu padrão. Se você tem medo de cobrar, envie uma proposta justa. Se você sente que não pode errar, compartilhe algo imperfeito. O cérebro aprende pela experiência e não pelo pensamento, tá? Então, gente, é isso. A cura começa no instante em que você reconhece o que você sente sem se julgar, tá? Dizer, isso também tá em mim, é parte de mim, é o primeiro ato de coragem. Então, nesse momento, o seu cérebro entende que não tem perigo e começa a reorganizar tudo. O medo desacelera, o corpo relaxa, os hormônios da clareza começam a pop up, sabe? No seu organismo, sabe? E é isso, gente. Quando você se permite estar inteira, consciente do que você sente, do que você pensa, e você escolhe o dinheiro, as oportunidades, as pessoas certas se aproximam naturalmente. E é isso, gente. Espero que esse episódio tenha feito sentido para você e te ajude na sua caminhada. E é isso. Um beijo, eu amo vocês e até o próximo episódio.